Manuel Ferraz de Campos Sales nasceu em Campinas, São Paulo, em 15 de fevereiro de 1841, e ao longo de sua vida desempenhou papéis cruciais na construção do Brasil republicano. Foi advogado, fazendeiro de café e político, tendo servido como deputado, governador de São Paulo e, finalmente, como o quarto presidente do Brasil, de 1898 a 1902. O contexto de sua presidência foi de desafios imensos, incluindo uma crise econômica devastadora e profundas tensões sociais, mas também de realizações notáveis que moldaram os rumos do país. Antes de chegar à presidência, Campos Sales construiu uma carreira política sólida. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, ele se destacou como um republicano histórico, um defensor fervoroso da República ainda em seus primeiros dias. Durante o Império, ele foi um dos poucos republicanos eleitos para o parlamento, sempre pelo Partido Republicano Paulista, que ajudou a fundar em 1873. Foi deputado provincial e federal, além de vereador. Seu engajamento político o levou a participar da formulação de políticas importantes, como a instituição do casamento civil e a criação do Código Penal da República, durante seu período como ministro da Justiça no governo provisório de Deodoro da Fonseca. A proclamação da República foi um marco em sua carreira. Campos Sales assumiu um papel de destaque no governo provisório e, posteriormente, como senador. Em 1896, renunciou ao cargo de senador para se tornar governador de São Paulo, onde enfrentou crises significativas, como surtos de febre amarela e conflitos sociais. Sua atuação firme nesse período consolidou sua imagem como um administrador capaz, o que abriu caminho para sua eleição à presidência da República em 1898. Campos Sales deixou marcas profundas na história política e econômica do Brasil, tanto pelo impacto de suas ações quanto pelas controvérsias que elas suscitaram. Entre os elementos mais marcantes de sua administração está a chamada Política dos Governadores, um modelo que se tornou um pilar da República Velha. Essa política baseava-se no apoio mútuo entre o governo federal, os governadores estaduais e os coronéis, líderes locais que exerciam influência política em suas regiões. Esse arranjo garantiu estabilidade política, mas a um custo considerável: fraudes eleitorais e exclusão política das camadas mais pobres da população. No centro dessa estratégia estava a Comissão Verificadora de Poderes, formada por deputados federais que tinham o controle sobre a validação dos mandatos de parlamentares eleitos. Esse mecanismo era frequentemente utilizado para degolar candidatos da oposição, assegurando que apenas aliados políticos fossem empossados. Esse controle absoluto sobre o processo político consolidava a hegemonia das oligarquias, particularmente de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder em um arranjo conhecido como Política do Café com Leite. Embora eficiente para manter a ordem institucional, esse sistema aprofundava desigualdades e limitava a participação democrática. No campo econômico, as reformas implementadas por Campos Sales foram fundamentais para estabilizar as finanças do país, mas geraram impactos controversos. Sob a liderança de Joaquim Murtinho, o governo adotou uma política de saneamento econômico que priorizava a redução da inflação e a valorização da moeda. Entre as medidas, destacaram-se a suspensão da emissão de papel-moeda, a retirada de dinheiro em circulação e o aumento de impostos. Uma das ações mais emblemáticas foi a criação do Imposto do Selo, que rendeu ao presidente o apelido de Campos Selos. Essas políticas trouxeram resultados financeiros positivos, como a valorização da moeda nacional e a eliminação do déficit orçamentário, mas também impuseram um custo elevado à economia nacional. Ao reduzir os preços dos produtos estrangeiros, a valorização cambial aumentou a competitividade das importações,
enfraquecendo ainda mais a já frágil indústria nacional. Muitas fábricas fecharam suas portas e a população enfrentou severas dificuldades econômicas. Apesar disso, Campos Sales concluiu seu mandato com as contas públicas em ordem, passando para seu sucessor, Rodrigues Alves, um cenário de maior estabilidade fiscal. Outro aspecto marcante do governo Campos Sales foi sua atuação na esfera diplomática. Durante seu mandato, ele desempenhou um papel crucial na resolução da questão do Amapá, um dos litígios territoriais mais longos da história brasileira. A disputa que envolvia o Brasil e a França girava em torno da delimitação da fronteira entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa. Após negociações e arbitragem internacional, o Brasil saiu vitorioso em 1900, assegurando que o rio Oiapoque fosse estabelecido como a linha divisória entre os dois territórios. Essa conquista foi um marco para a diplomacia brasileira, reafirmando sua soberania sobre um vasto território de 260 mil quilômetros quadrados. A visita de Campos Sales à Argentina também foi um evento histórico. Em 1900, ele retribuiu a visita do presidente argentino Júlio Roca ao Brasil, sendo recebido com grande entusiasmo em Buenos Aires. Cerca de 300 mil pessoas, um quarto da população da cidade, compareceram para saudar o presidente brasileiro, um gesto que simbolizou a aproximação diplomática entre os dois países. Essa foi a primeira vez que um presidente brasileiro viajou ao exterior, consolidando um legado de integração regional. Embora suas políticas fossem eficazes em determinados aspectos, Campos Sales enfrentou resistência significativa da população. Sua administração foi marcada por protestos e descontentamento, especialmente entre os trabalhadores e as classes mais baixas, que sofreram com o impacto das medidas econômicas. No fim de seu mandato, ele foi recebido com vaias ao embarcar no trem que o levaria de volta a São Paulo, um reflexo de sua impopularidade. Ainda assim, Campos Sales acreditava firmemente em sua visão de governo. Ele via a centralização do poder e a estabilidade política como os alicerces para o desenvolvimento do país, mesmo que isso implicasse em sacrifícios significativos. Em seus escritos, ele defendia a necessidade de uma administração técnica, afastada de interesses partidários, embora na prática sua gestão tenha reforçado os interesses das elites agrárias e industriais. Após deixar a presidência em 1902, Campos Sales se afastou do cenário político central, mas sua influência e legado continuaram a ecoar na história do Brasil. Ele retornou a São Paulo, onde ocupou uma cadeira no Senado, representando seu estado até sua morte em 1913. Durante esse período, manteve sua dedicação à vida pública, participando de debates importantes e exercendo um papel diplomático significativo na Argentina, fortalecendo os laços estabelecidos durante sua presidência. A vida pós-presidência de Campos Sales não foi desprovida de desafios. Embora fosse um dos homens mais influentes de sua época, ele enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos de sua vida, um reflexo da falta de recursos pessoais acumulados durante sua trajetória política. Sua morte, em 28 de junho de 1913, em Santos, São Paulo, foi repentina, causada por uma embolia cerebral. A notícia de seu falecimento gerou grande comoção, encerrando a trajetória de um dos principais arquitetos da República Oligárquica. O legado de Campos Sales é complexo e multifacetado. Por um lado, suas políticas econômicas e administrativas deixaram uma marca duradoura, destacando-se pela austeridade e pela busca de estabilidade financeira em um período de grandes adversidades. Por outro, seu modelo político consolidou estruturas que limitavam a participação democrática e perpetuavam desigualdades sociais, questões que continuam a ser debatidas pelos historiadores. Campos Sales também é lembrado por suas contribuições à diplomacia e à soberania nacional.
A vitória na questão do Amapá e sua atuação para fortalecer as relações com a Argentina são exemplos de sua habilidade em posicionar o Brasil de forma estratégica no cenário internacional. Esses feitos demonstram sua visão de um país integrado à comunidade internacional, mesmo em uma época marcada por desafios internos. Homenagens a Campos Sales podem ser encontradas em várias partes do Brasil, perpetuando sua memória e reconhecendo sua importância histórica. Municípios como Campos Sales, no Ceará, e Salesópolis, em São Paulo, receberam seus nomes em tributo ao ex-presidente. Em Manaus, um bairro foi batizado em sua honra, refletindo sua relevância até mesmo na região amazônica. Além disso, a Ponte Campos Sales, que liga Barra Bonita a Igaraçu do Tietê, foi inaugurada em 1915 como uma homenagem póstuma. Nas cidades de Campinas, sua terra natal, e em outras localidades pelo Brasil, avenidas e ruas carregam seu nome, simbolizando o impacto de sua trajetória. Em Buenos Aires, a recepção calorosa que recebeu em 1900 também permanece na memória coletiva, representando um dos momentos mais marcantes da história diplomática entre Brasil e Argentina. Embora sua popularidade tenha sido questionada em vida, especialmente no final de seu mandato presidencial, a figura de Campos Sales ganhou nuances com o passar dos anos. Ele é lembrado como um líder que priorizou a estabilidade acima de tudo, mesmo que isso significasse enfrentar a impopularidade. Seu governo é um exemplo de como decisões complexas, muitas vezes impopulares, podem moldar o futuro de uma nação. Ao refletirmos sobre a vida de Campos Sales, fica evidente que sua trajetória é cheia de contrastes, avanços e retrocessos, conquistas e críticas. No entanto, não há dúvidas de que ele desempenhou um papel crucial na consolidação da República no Brasil, deixando um legado que continua a ser estudado e debatido. Se você chegou até aqui, compartilhe nos comentários o que achou dessa história. Sua opinião é muito importante para entendermos como a história de figuras como Campos Sales ressoa em nossos dias. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Rádio Miura. Assim, você apoia nosso trabalho e nos ajuda a continuar explorando as fascinantes histórias do Brasil e do mundo.